Olá, eu estou tendo o prazer de apresentar essa primeira edição do podcast do meu amigo Carlos Eduardo Canto, o mais novo parceiro do Grupo RIC. E ele é que vai comandar este podcast que a RIC está começando hoje, o Grupo RIC. É um podcast sobre o mercado imobiliário de Curitiba. Não só de Curitiba, mas principalmente o de Curitiba, mas o mercado imobiliário como um todo, que é esse grande motor da economia, não só de Curitiba, nem do Paraná, do Brasil, mas motor da economia mundial, né? Porque onde tem mercado imobiliário, onde tem empreendimentos imobiliários, tem toda uma cadeia produtiva por trás. E o Canto passa a ser o mais novo parceiro aqui do Grupo RIC, e ele é que vai comandar este podcast. E eu tive o prazer de ser convidado aqui para fazer essa introdução do Canto aqui ao Grupo RIC, né, Canto? E esse projeto desse podcast é um projeto chamado o projeto Morar Mais, né? O Canto é o presidente da Confraria Imobiliária de Curitiba, e traz toda a sua expertise de mais de 40 anos aí atuando como corretor de imóveis, agora para o Grupo RIC. Então, Canto, eu vou dizer assim, seja bem-vindo ao seu podcast. Tudo bem? Bem, tudo ótimo. Obrigado, Bessa. Para mim é uma honra, né? Você, na verdade, é como um livro, está fazendo o prefácio do meu podcast. Isso é bem legal. Gostei dessa, prefácio com voz, né? Exatamente. Então, é uma maneira de a gente poder. E a gente fica muito feliz de estar aqui no Grupo RIC. Primeiro, dar os parabéns aí ao Leonardo Petrelli e ao Marcos Iab, diretor de conteúdo e programação, por essa oportunidade que está nos dando para mostrar hoje o que é a indústria imobiliária. Como você bem disse, né, é um motor. A indústria imobiliária uma das que mais ela emprega, não só aqui em Curitiba, Paraná, Brasil e no mundo. Então, a indústria imobiliária está sempre na vanguarda. É verdade. Então, e o Projeto Morar? Na verdade, o nome do projeto que você vai comandar aqui no Grupo RIC é o Projeto Morar Top View Clube, uma parceria com o Top View Clube, que faz parte da revista Top View, né, da plataforma Top View, a revista impressa também, e que você vai trazer, né, toda essa longa experiência que você tem no mercado imobiliário, que fez de você não só um simples corretor, né? Eu sou testemunha aí da sua trajetória nos últimos anos, né, tenho te acompanhado bastante, inclusive nos eventos mensais da Confraria Imobiliária que você promove, né, lá na Perfacto Batel, do nosso amigo Clair Milani, e esses encontros, esses jantares, né, eu falo jantar, mas o jantar é a cereja do bolo sempre. Antes, né, tem toda assim uma programação de palestras, de falas, né, de pessoas que vocês convidam para ir lá, enfim, né, de pessoas que gravitam em torno do mercado imobiliário. Então, eu queria que você falasse como é que vai ser esse seu podcast, qual é a periodicidade dele, o que você pretende discutir nele. Bessa, sempre foi um sonho, acho que meu como corretor de imóveis, sou apaixonado, ter veículos, né? Veículos que divulguem o corretor de imóveis, essa indústria imobiliária. E hoje eu me sinto muito confortável de estar começando essa parceria, que sempre foi um sonho, não só meu, como também de todos os corretores, dos próprios construtores, incorporadores, enfim, da indústria imobiliária. A partir do momento que o Grupo RIC abre, né, todas as suas plataformas, que hoje atendem todos os níveis, né? E inclusive o seu próprio programa, que você já está fazendo entrevistas aí espetaculares dentro e trazendo também pessoas do mercado imobiliário. Mas como eu te disse, eu estou 47 anos nesse mercado como corretor de imóveis, e sempre essa nossa indústria, nosso setor, ele não estava sendo divulgado. Então, como eu falei, se é um dos setores que mais empregam hoje no país, não poderia deixar de ter uma mídia adequada do tamanho do Grupo RIC. Então, o que a gente vai trazer a partir da próxima semana são entrevistas, né, com empresários em todos os setores da indústria imobiliária.
todos os setores. Então, setores da indústria, de construção, setores também da própria indústria moveleira, enfim. Porque quando eu falo da indústria imobiliária, o que ela representa, você vai ver que é uma cadeia gigantesca, né? A partir do momento que o corretor de imóveis, ele vende um terreno para o consultor incorporador, aí começa todo um trabalho que envolve o arquiteto, envolve engenharia, envolve todo o plano de mídia, marketing, e depois a construção. Daí você começa a comprar, né, todo esse memorial que tem, que geralmente você vê o memorial do empreendimento é gigantesco e um estudo muito, muito forte em relação a isso. Então, é uma cadeia gigantesca que hoje nós temos que mostrar como é que ela funciona. E também os funcionários da construção civil, que hoje em dia, se você olhar bem, os funcionários não é mais aquela... É igual, né, a oficina mecânica no passado, que era aquela coisa mais suja. Hoje em dia, não. Hoje a indústria imobiliária é uma indústria limpa também. Porque Exatamente. Hoje os materiais todos são muito aperfeiçoados, né? Exatamente. E, bom, os empreendimentos imobiliários que a gente vê por aí na cidade, eles são a parte mais visível dessa indústria, né? Perfeito. É bem isso que você falou. Tem toda essa cadeia por trás que muitas vezes as pessoas ou não imaginam ou não se dão conta, porque a partir do momento em que um empreendimento residencial é entregue, ou até um comercial também, um corporativo, depois vem toda, né? Daí tem arquiteto de interiores, designer de interiores, tem paisagismo, tem aí indústria moveleira, vai ter que branca, mobiliar esse apartamento, né? Cama e mesa. Então você veja o quanto isso parou. Hoje a indústria imobiliária parou o país. Isso com certeza absoluta. Porque aí que movimento. Até na venda do carro você tem que estar ganhando dinheiro, você imagina. Existe um fenômeno, quando foi lançado há anos atrás, o Minha Casa Minha Vida, deu um boom no mercado imobiliário aqui. Hoje em dia, sempre o Brasil, né, está precisando de moradias, tanto é que agora tem um novo plano do Minha Casa Minha Vida. Mas eu me lembro que na época, quando foi lançado a Minha Casa Minha Vida, eu gosto muito de ir para os bairros, sempre eu estou circulando e a minha rotina nunca é ir para o mesmo lugar, não sei, acho que está no sangue do corretor de imóveis, sempre descobrindo, né, novos bairros, descobrindo novas ruas. E nessa época eu comecei eu andava pelos bairros e eu não via os chaminés, eu não via as churrasqueiras acesas, né? E a partir do momento que começou a indústria imobiliária a movimentar e os funcionários ganharem os seus salários, você começava a ver que nos finais de semana tinha muita carne, tinha muito churrasco. Então isso começou a movimentar muito, muito o mercado imobiliário. Porque se você não tem o dinheiro para comprar a sua picanha. a sua picanha, você vai comprar o frango, né? Então você acaba tendo. Então eu quero fazer essa comparação porque essa indústria de base, nós somos uma indústria sem chaminé, concorda comigo? Claro, sem dúvida. Sempre foi, né? É como o turismo, né? Que também dizem que é uma indústria sem chaminés, né? Movimenta muito, né? Bilhões, né? Mas também não tem... você não vê fumaça saindo. Exato. Né? E a indústria imobiliária, e você, eu participo, né? Eu sou membro honorário, digamos assim, da Confraria Imobiliária, porque a gente se tornou amigos e tudo mais, e aí já dei boas notícias, inclusive furos, né? A partir de lá da confraria, de coisas que eu ouvi, de palestras que eu vi, que eu presenciei lá e tudo mais. E a confraria, eu acho que eu não talvez eu até posso estar errado, mas eu não sei se tem uma outra confraria nesse formato aí pelo Brasil, ou mesmo aqui no Paraná, não sei, tem ou não? Não existe. A confraria, você bem lembrou, ela foi criada, tinha um grupo, né, de corretores de imóveis, nós sempre nos reunimos para discutir, bater papo, levar conhecimento entre nós. E começamos a chamar
alguém ali para cozinhar. Então, alguns empresários, como lá o Luiz Napoleão Vescol, o Gustavo da Plaende, o próprio Paulo, pessoas que gostam, né? Então, a gente começou a formatar e bater papo. E as pessoas começaram a aparecer e querer participar desse conhecimento, dessa troca de informações. Daí nós sentimos uma necessidade, aí a gente propôs de fazer uma entidade com estatuto e tudo mais. E o Clair, como você bem disse, ele faz parte de uma confraria chamada Panfilos, em Curitiba, que é a confraria de vinhos, que é tradicional, é espetacular, onde tem 40 membros. Eu falei, pô, e ali para você entrar tem que sair um, então é limitado essa confraria. Então a gente resolveu com um grupo de amigos, né, que eram corretores, depois hoje em dia de amigos, que é o Milton da Axis 21, o Sérgio da Estruturar, o Paulo da Valion e mais o Clair, que é lá da Perfacto, a gente montar esta confraria. E essa confraria, desde a primeira edição, a gente viu que ela veio para ficar. Porque nós somos muito enérgicos naquilo que a gente quer. A gente tem um propósito definido. Sim. E esse propósito, hoje, tanto é que nós estamos aqui em função desse propósito. Então, todo mês, nós nos reunimos na terceira terça-feira do mês, lá na Perfacto, com conhecimento, sempre levando conhecimento, alguém para poder falar no mercado, sempre fazendo uma homenagem àquela pessoa que sempre se destaca. Exato, você foi um dos primeiros a ser homenageado, e você é nosso confrade honorário, e para justamente conhecer, saber o que é confraria. Eu sou responsável por levar os charutos, né? Você é levar os charutos e realmente... Então, você veja como isso... a importância que acabou, como você estava citando, se existe ou não. Hoje, a partir do momento que a gente começou a fazer esse modelo, bem, eu digo a palavra, mas é uma engessada, é bem definido. Sim. Você participa lá com horário, então as pessoas têm lá os seus 20 minutos de conhecimento, a consultora do mês tem 30 minutos para poder mostrar, e depois o principal é o congraçamento, é o jantar sempre com os melhores chefes, os melhores vinhos e uma troca de informações ali, onde esses corretores, que hoje nós somos uma confraria de corretores de imóveis, proprietário das principais imobiliárias de Curitiba. É até bom deixar claro isso, né? Porque que tem pessoas que acham que ali empresas podem se associar, né? Empresas do mercado imobiliário, mas ela é uma confraria de corretores, né, de profissionais. Né? A gente optou por ser corretores de imóveis e um corretor de cada imobiliária. Então a gente queria abranger um maior número possível, porque se eu convido, você tem 40, se eu convido 2 de uma sociedade, 2 de uma imobiliária, eu estou diminuindo, teria 20 só. Então a gente precisa ter. Como a nossa função, nosso propósito ali é fazer com que essa consultora também tenha o seu retorno, ela mostre para nós o que ela tem, a história dela, os lançamentos que ela faz, ela precisa, logicamente, desse espaço, né? Sim. Desse microfone. Então, a partir do momento que ela conversa com os 40 corretores de imóveis proprietários, quanto tempo ela levaria para conversar com todos eles? Lógico que se fizesse 2 por semana, mas assim mesmo não conseguia. Então ali, o proprietário geralmente, ele é o que vai lá na confraria, que você viu, ele participa, e acabou se tornando a palavra sucesso, sim. Porque hoje a gente é convidado, agora mesmo em Florianópolis, querem fazer uma confraria, em Joinville. Olha aí, já pode pensar numa franquia, né? Exatamente. Em Joinville, franquia da confraria. O nosso amigo Luiz, que conhece o Wagner lá da DAX, ele usou o termo confraria e faz todo mês uma confraria, uma masculina, e do outro mês uma feminina. Então ele utilizou o nome para poder levar o mesmo, só que lá ele só leva o conhecimento, porque os empreendimentos têm que ser dele. Mas a gente tem sido aí citados, agora mesmo, esse final de semana, estive em Porto Alegre e em Gramado, e eu fico feliz porque todos praticamente já conhecem o modelo, né? Isso Bom, mas também quem é que não te conhece, né? O teu nome já é uma piada pronta, né? Você está em tudo que é canto, né? Também, né?
mas sempre com esse objetivo, né? Discutir o mercado imobiliário, né? Falar, enfim, fazer essa integração entre corretores, corretoras quando digo as imobiliárias, né? Porque a confraria ela é uma confraria essencialmente, ela é masculina, né? Vocês até têm mulheres que vão lá participar, mas não como membros, mas elas são convidadas para encontros, para palestras, né? Então, Sim. antes que as pessoas pensem, poxa, mas é uma confraria machista. Não, não é, né? Os membros são todos homens, porém as mulheres podem participar sem nenhum problema, né? Assim, participar como convidadas, né? Exato. Então, hoje a confraria, como você falou, na época que foi criada a confraria, tinham bem menos proprietárias imobiliárias, eram 2 ou 3 proprietárias que tinham. Uhum. Na época a gente optou por ser só os homens que participariam. Tanto que... Era um segmento majoritariamente comandado por homens, então. Exatamente. E hoje em dia, você vê, em 2 anos, vale ressaltar, acho que até uma informação que eu tenho quase que certeza que eu esteja certo, que hoje tem mais corretoras mulheres do que corretores. Então, hoje no mercado. Porque eu sempre digo que a mulher, ela não vende imóvel, a mulher vende o lar, né? Então, é muito mais fácil para a mulher ela mostrar o imóvel, principalmente o residencial, né? Então, se você olhar, a maioria das vendas tem sido feitas por mulheres. Então, e não tem aquela história de que é a mulher que decide a compra e tal? Né? Na época, lá atrás, quando eu sempre fui uma pessoa apaixonada, sempre criando, né, mídias, né? Quando eu fiz lá a revista Imóvel Magazine, a gente estudou bastante, eu sempre falei que o imóvel, quem decide 90% é a mulher que decide imóvel residencial. É como o homem decide a compra do carro. Então, 90% o homem decide a compra do carro. E a mulher decide a compra do imóvel. E mesmo que o homem, ele que esteja ali conduzindo as negociações para a compra de um imóvel, ele sempre vai ouvir a opinião da mulher, né? Mas 99%. Já aconteceu o caso, até uma história interessante, que há anos atrás, uns 25 anos atrás, um conhecido comprou um imóvel, né, e sabia que a mulher iria gostar desse imóvel, o imóvel era realmente muito, muito bom, e ele foi querer fazer uma surpresa para a mulher. E a mulher falou assim, não, mas eu não quero esse imóvel. Mas como? Não quero esse, eu quero... Por que você não me perguntou? Eu quero o outro. Você imagina, a mulher, o cara deu um imóvel de presente para ela e ela falou que não queria aquele imóvel, entendeu? Como tem... E prevaleceu a vontade dela. Não, e ele teve que devolver. Ela falou que ela não ia morar. O corretor deve ter ficado bem feliz com ele, né? Com ela. Ela não ia morar. Ela não ia morar naquele imóvel. Mas quando a gente fala Então fica a dica, né? Tem que agradar as mulheres, né? Não, isso que a gente vai trazer nesse podcast, essas histórias da indústria imobiliária, histórias de corretores, tem muito conteúdo, Bess, tem muita coisa interessante, tem histórias que você nem imagina assim, que acontece desde a época tem um amigo, o Milton, que foi fazer uma avaliação numa casa e, para você ter uma ideia, a casa valia, o que a mulher tinha de sapato valia mais que a casa. Meu Deus. Entendeu? Então, aquele Lebotan, ela tinha assim uma coleção. Era uma Imelda Marcos das Araucárias. Não, ia lá ali em Santo Inácio, era uma casa, eu conheço. Então você veja que são histórias. Até ele vai ficar a coleção de sapatos. Vem junto, porteira fechada. Não, então, quando a gente fala de imóvel, agora, a gente está agora a confraria imobiliária está fazendo um trabalho hoje muito bom. A gente contratou uma assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa ela vai fazer agora matérias onde a cada mês a gente vai soltar assim tópicos, né, do mercado imobiliário, para justamente isso que está acontecendo aqui hoje em dia no Grupo RIC. A gente tem que informar o comprador, informar a sociedade, porque a confraria ela é conhecida dentro dela mesmo, dentro da indústria imobiliária. E com essa oportunidade agora do Grupo RIC
e com a Top, com você, a gente vai ser conhecido na sociedade. Por isso que nós contratamos assessoria para poder falar de cada membro o que é importante dentro dessa indústria imobiliária. Eu acho que é exatamente esse o ponto, né, que você tocou aí, que foi justamente essa experiência bem-sucedida da confraria imobiliária, claro, né, a sua liderança nesse mercado que eu vejo lá, que ela é uma liderança muito forte, né, uma liderança, você como o nosso próprio presidente aqui, Leonardo Petrelli, falou, né, você é uma autoridade no cenário imobiliário aqui no sul do Brasil, né? Você tem a sua própria imobiliária, que é a Canto Realty, né? É a Canto Imóveis. Canto Imóveis, que atua nesse setor, né? De imóveis de alto padrão, né? Não é isso? E que foi justamente tudo isso, né? Todo esse combo que fez com que o Grupo RIC olhasse para você e falasse: poxa, nós temos que ter esse cara do nosso lado, né? E você está aqui hoje. Isso foi bastante interessante. Eu gostaria de ser nivelado ao Leonardo Petrelli pela sua, né, expertise, pelo seu conhecimento, pela sua gestão, e transformando, né, uma televisão hoje aberta nesse complexo que é o maior. E vale lembrar que em janeiro você estava presente na homenagem ao Benato, porque a confraria sempre faz homenagem àquelas pessoas que fizeram a diferença na cidade, porque eu vejo que a homenagem ela tem que ser feita para a pessoa quando está viva, não quando a pessoa morreu. Fica todo mundo com aquela cara de fúnebre e não está ali homenageado. Então fizemos lá a homenagem ao Faisal Hadi, a Rui Demeterco, e fizemos uma homenagem especial, para mim é o ícone do mercado, da indústria imobiliária, que é o Oswaldir Benato, que é do Grupo Casteval. Ele, para mim, foi assim, eu sempre brincava que tinha que colocar o GPS no Benato, que onde ele fosse era sucesso. Então ele fez praticamente todas as incorporadoras, todas as consultoras de capital aberto já bateram lá na casa dele. Então, já bateram no escritório dele e fizeram negócio com ele. Então, em janeiro a gente fez. Eu acredito que essas homenagens, mostrando o que é o mercado imobiliário, agora a gente tem voz, agora a gente vai poder mostrar. Nós, ano passado, fizemos também, trouxemos o Ricardo Amorim, trouxemos o Carlos Ferreirinha, e prometemos para esse mês também uma campanha que vai também marcar bastante o corretor de imóveis, que o corretor de imóveis, ele hoje é muito, muito, muito importante dentro dessa cadeia. Todas outras profissões querem ser corretor de imóveis. Nós, hoje em dia, é o advogado, é o médico, é o dentista. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que você está falando isso, para eu não perder o gancho aqui. É possível comprar um imóvel sem a participação do corretor? Ou não? Não. Hoje em dia, qualquer imóvel que você venda, quando você vai fazer a escritura, você já tem que constar ali qual é a imobiliária ou o corretor de imóveis está fazendo essa negociação. Mas digamos que eu vá lá numa construtora X, passei na frente, poxa, esse apartamento... Tem o primo, o irmão, prédio, o tio? Não necessariamente, mas você vê um prédio lá... não, mas é que normalmente aí as corretoras, as próprias construtoras têm lá, né? Corretores de plantão, Sim. né? Então você já tem que... Você já cai nele ali, né? Eu sempre digo, quando existe uma negociação no mundo, quando tem uma venda do imóvel, 200 milhões, 150 milhões, ou R$1.000, ou 50 mil reais, eu fico feliz, sempre tem um corretor de imóveis que está ganhando, que está trabalhando, por exemplo. Você falou bem quando se diz que você, Bessa, passa na frente do empreendimento, lá com a tua família, entra nos plantões, mas 100% dos plantões são atendidos por corretores de imóveis. Corretores, é verdade. Entendeu? Então, são os corretores que definem. E hoje... Agora, e se for uma negociação, por exemplo, eu quero comprar o seu apartamento, ou vice-versa, você quer comprar o meu apartamento, né? Não necessariamente, né? Não. Se você for direto, se estiver comprando de alguém que você está sabendo, acontece muito isso. Acontece. Né? Até ontem eu estava lá no clube, um conhecido meu falou que comprou uma cobertura porque ele sabia que o proprietário estava se mudando
e o pai dele morava no prédio, e ele pegou, ligou e falou, olha, eu sei que você colocou a venda e eu quero o apartamento. Ah, não quer saber o valor? Não quero saber do valor, eu quero o apartamento para mim. E comprou o apartamento. Não teve ali corretor, nesse caso, não teve nada. Mas a importância hoje da indústria imobiliária, do mercado imobiliário, é muito grande. Há anos atrás, você fazia um lançamento imobiliário e você não chamava o corretor de imóveis. Você colocava isso como já definido para as imobiliárias. E valeu, mas hoje isso já não acontece. Tem aí, hoje, cases, né, que praticamente 99% é vendido por corretor de imóveis. É praticamente impossível o corretor. E o corretor de imóveis, pegando esse gancho, ele tem que estar cada vez mais, tem que ter conhecimento, né, Bessa? Ele tem que saber. Se você analisar o corretor de imóveis, o consultor de imobiliário, eu sempre falo que eu sou muito mais consultor imobiliário do que o próprio corretor de vender, porque eu estou muito mais dando minhas consultorias, falando as realidades. Então, nós temos que saber de tudo, né? Por exemplo, claro, quem vai vender luxo tem que saber as bolsas que tem no mercado, as mulheres que compram, todo esse mercado de luxo, os homens têm que estar sabendo de carro, têm que estar sabendo de relógio. O corretor não pode olhar só para o próprio, como a gente fala, né, assim, para o próprio umbigo, né, só para o negócio, para a comissão dele. Ele tem que estar todo antenado com o que está acontecendo no próprio mercado, a região que o empreendimento se localiza, se é uma região boa, está se desenvolvendo, ou uma região com potencial, sei lá, de problema, alguma coisa assim. Né? Hoje, até você tocou num assunto, hoje, através da assessoria de imprensa, também a gente fez uma matéria falando sobre isso, que a avaliação do imóvel, procurar sempre um corretor de imóveis que seja perito avaliador. Eu, por exemplo, não sou um perito avaliador, né? Mas eu entendo, assim, a base a gente tem uma base do que é. Mas quando a gente fala de imóvel, como é que você vai comprar? Você chega numa cidade ou vai mudar de bairro, sim, você tem que fazer o briefing daquele comprador. Quer dizer, perguntar se os filhos estudam aonde, se tem escola, se não tem escola. Não adianta você passar na frente e falar, vou comprar aqui. Depois que você comprou, você... E quer que eu diga uma coisa? Geralmente, quando a pessoa chega de fora, eu canto, até jogo contra. Eu falo assim, olha, aluga o imóvel durante aí 10 meses, um ano, para ver se você se acomoda e gosta dessa região. Já notou que geralmente as pessoas, quando vêm, principalmente de fora... E hoje o curitibano também já está mudando de bairro, né? Antigamente, quem morava no Alda 15, quem morava no Batel, quem morava... não mudava. Hoje já existem as opções. Então, hoje, esses bairros, você só vai saber se você conversar com um consultor imobiliário. E é muito mais simples saber também dos valores, saber aquela construtora, se ela hoje em dia idônea, está entregando no prazo. Então, só através, hoje em dia... Lógico que tem pessoas que estudam bastante na hora de comprar, mas é muito importante você ter esse corretor de imóveis. Sem dúvida. Então, eu vejo que cada vez mais, até porque participo lá dos encontros da confraria, como eu já falei, eu consigo perceber, né, a importância que tem os corretores de imóveis como agentes aí da economia, e são as pessoas, pelo menos as da confraria lá com quem eu convivo, né, são pessoas muito preparadas, né, muito experientes, com muitos cases, né, de sucesso de vendas. E tem lá uma turma jovem, o teu próprio filho, né? Um deles, o Eduardo, né? O Felipe. Aliás, não, é o Felipe, né? Ele que é corretor, né? O Felipe, exatamente. E tem gente já mais, né? Até os dinossauros, que eu digo. Os dinossauros. Eu, Paulo Sérgio, que não me escute, eu brinco, sempre mexo com ele. Mas é isso, né? Quer dizer, agora, essa questão de
do corretor de imóveis, existe um dado hoje muito interessante, que antigamente o corretor de imóveis não fazia, né, não fidelizava a sua própria família, seus filhos. Hoje em dia, eu tenho notado bastante que as imobiliárias, os filhos estão assumindo, e estão assumindo muito bem, porque daí vem com conhecimento, vem com gestão, vem com ideias novas. Hoje tem aí ferramentas fantásticas. Já passou o tempo daquela imobiliária numa casinha ali e tal, né? Agora são empresas, né, com sedes exatamente, né, construídas, modernas, né? Acho que dá para citar aqui, por exemplo, J8, Axis. Exato, mesmo o Paulo Seles, então essas empresas todas hoje em dia estão fidelizando a sua própria família. Estão vendo que ali é o mercado, é que nem o médico tem lá uma clínica, oftalmologia, e vai fazer o que? Vai fazer o coração, ele vai fazer oftalmologia. Mas tocando esse assunto, quando você me falou, em janeiro a gente fez a homenagem ao Benato. Ao Benato, estava lá na plateia o Petrelli, né? E eu falei, eu citei, ele falou, precisamos de você. E você veja como um empresário que tem visão, né? Ele falou assim, pô, Cantor, foi ali que... eu já tinha falado... Foi ali que pintou o clima? Ali que pintou o clima. Eu já tinha comentado com ele lá no Ricardo Amorim, né, que havia convidado, daí ali eu voltei a falar, tanto é que no meu discurso eu abri um parênteses ali. Sim, e falei do grupo, você lembra que eu comentei? Uhum. Logicamente, você falou que pintou o clima com segundas intenções, com expectativas, né? Porque com um grupo, como é um sonho da indústria imobiliária ter um grupo que fale, né? Uhum. Agora, você não pode trabalhar a confraria, não pode trabalhar nem uma imobiliária, enfim, hoje em dia tem 2 pontos que para mim é importante hoje, que é sucesso em qualquer empresa, e principalmente nas imobiliárias e nas consultoras. Se você não tiver hoje um bom gerente de marketing, não tiver um bom assessor de imprensa, você não vai a lugar nenhum. Não tem condições. Isso eu digo para os corretores de imóveis, digo para as imobiliárias. É muito fácil, hoje em dia, é mais fácil de você chegar na mídia. É mais fácil de um assessor, um marketing, ele vê a tua ideia. O assessor de imprensa está para os veículos de comunicação como o corretor está para os imóveis. Né? Exatamente. Ele faz esse approach, porque se você fosse abordar diretamente o veículo de comunicação, olha, eu tenho uma pauta aqui que eu quero oferecer para vocês, você, né, não tem a linguagem certa, né, a abordagem certa, e o veículo provavelmente não vai te dar, né, assim, a devida atenção. Até pode, né, você está oferecendo uma ótima pauta, mas agora a abordagem, o assessor de imprensa, e aqui fazendo um parênteses, né, na conversa, o assessor de imprensa sabe para quem ligar no veículo, quem é a pessoa certa que ele tem que falar, né? Como é que ele vai oferecer essa pauta, como a gente diz, vender a pauta, né? Então ele fala, olha, eu tenho uma pauta aqui sobre tal assunto, quem pode falar sobre isso é o fulano de tal, ele é especialista nisso, ele é tal, o cargo dele é X. Aí a pessoa lá do veículo fala, não, ok, me interessa, né? Vamos fazer e tal. Então ele faz essa ponte mesmo, né? Beto, não adianta eu ser amigo do Leonardo, ser amigo do fulano e Beltrano da mídia. E eu só estou aqui hoje por causa da assessoria de imprensa. Quando eu fiz todos os eventos desde o começo, todos os eventos que eu participei, que a gente montou, sempre teve um assessor de imprensa pontual na época. Uhum. A gente pedia e a assessoria sabia muito bem aquilo que a gente queria. Entendeu? Então, você veja, essa participação do Grupo RIC e outros grupos também, aí da mídia aqui do Paraná, todos participando, foi através da assessoria de imprensa. Se eu faço um evento daquele e não tem assessoria, como é que faz? Como é que eu vou chegar? Não existe. Não tem maneira de você chegar. E olha que eu sou muito duro nessa minha posição. Eu acho que você só consegue, não adianta. Eu sou uma pessoa conhecida, modéstia à parte, eu sou conhecido no mercado imobiliário. Eu posso ligar para qualquer... Não precisa nem dessa ressalva aí, modéstia à parte. Porque você é mesmo. Eu posso ligar e falar, agora, como é que eu vou escrever?
Como é que eu vou? Se na publicidade... Aí você liga, a pessoa fala assim, ok, Canto, não, claro, sim, vamos te dar esse espaço aqui. Me manda um textinho aí e tal, daí... Não, é igual fotografia. Como é que eu vou tirar fotografia pelo celular? É uma coisa... Eu faço um evento que custa 100 mil, eu não contrato ninguém, não tem. Lá nós temos Você vê o planejamento, eu faço no começo do ano, tá tudo marcado, e eu contratei, que é o Gerson Lima, para o ano inteiro. Sim, entendeu? É um grande fotógrafo. Então a gente tem que fazer, hoje em dia, os profissionais em todos os setores. Agora, a felicidade que eu tenho em começar agora e você me entrevistando, né, como fazendo esse prefácio presencial do Canto agora, do podcast do Canto, falando do mercado imobiliário, eu agradeço demais e tenho assim certeza que nós vamos ter êxito. Vamos ter êxito porque nós temos agora um microfone, nós temos hoje em dia um grupo, através também da nossa assessoria, que vai produzir, através do nosso marketing, das nossas campanhas, e vamos poder mostrar o que é todos esses bastidores da indústria imobiliária. E você está, né, sob esse grande guarda-chuva aqui, que é o Grupo RIC, né, que tem todos esses... É o maior grupo multimídia do Paraná, né, em número de mídias agregadas, né? Nós temos aqui a Jovem Pan, onde nós estamos hoje aqui, gravando esse podcast. Nós temos a revista Top View, em versão impressa e digital. Nós temos a RIC TV, né, com uma programação local muito forte. Nós temos... O que mais? Estou esquecendo alguma coisa, Ju? O RIC Podcasts, né, que é uma série de podcasts aqui. Muita gente aqui, né, no grupo tem os seus próprios podcasts. Enfim, tem aqui o meu portal, que é o Grandes por Bessa, tem, né, o meu próprio programa aqui na Jovem Pan aos sábados, eu tenho coluna diária aqui também na Jovem Pan, e a RIC lançou, nesse novo momento dela também, falando com esse público também mais, né, um público mais qualificado, que é o chamado, mas não só para esse público, claro, é para todos os públicos, evidentemente, o que é o jornalismo de resultados, né? Você fazer jornalismo, sim, você tem que mostrar o que está errado, né, os problemas onde eles estão, cobrar soluções, mas sem aquele jornalismo só de crítica, não propositivo, né? Um jornalismo que gere resultados, né? Eu, quando eu estive aqui, né, a convite do Leonardo para conhecer, a gente foi olhar todas as instalações, eu te digo que eu fiquei surpreso, porque eu tinha uma ideia da televisão aberta hoje totalmente diferente. Sabe aquela coisa que estava de como o impresso acabando, você veja, não acaba. As coisas têm que ser inovadas, tem que ter gestores bons. Acaba se você não tiver, como diz um amigo meu, quem que é o melhor no setor? É o Bessa, então vamos lá, quero contratá-lo. Então, quando você tem bons profissionais, você consegue elevar qualquer empresa. Então eu fiquei assim impressionado, eu falei, putz, é o caminho certo, porque tem a parte impressa, tem a parte... Hoje eu acredito que as mídias de vocês devem ter milhões de seguidores, né? Quer dizer, então, você vê o programa, a Jovem Pan, que eu ouço, hoje em dia praticamente aquilo que você falou, a gente sente que é imparcial, né? Mesmo até na TV fechada, os comentários, você vê que não é aquela coisa que está indo para um lado ou para o outro. Eu acho que isso que falta. E eu estou assim muito, muito, muito feliz e leve em saber que a indústria imobiliária está com um grupo onde faz um jornalismo imparcial. Não é aquilo que a gente tinha no passado, onde você sabe que os corretores de imóveis, praticamente os finais de semana é o melhor momento que tem para vender imóvel. E na segunda-feira é praticamente dia de fechamento. E eu me lembro que anos atrás vinham a mídia sempre falando alguma coisa, sabe, maldosa. Maldosa porque quando eu falo maldosa é porque é parcial, não é imparcial.
Você pode sempre, eu sempre digo que tem 3 versões, a minha, a tua e a verdadeira, né? Então, eu acho que tem que estar ouvindo todos. Então, hoje em dia, a gente vai poder, não vai, porque caiu um andaime e morreu um funcionário, porque o preço do metro quadrado está assim, está assado. Então, a ideia nossa desse podcast é mostrar justamente esses bastidores. E a partir da próxima semana, a gente está com uma planilha de convidados, e eu tenho assim convicção e certeza que nós vamos, através do Grupo RIC, a gente vai virar a chave da indústria imobiliária aqui de Curitiba, do Paraná. E vou falar para você, como a confraria já é conhecida no Brasil, nós vamos fazer referência em termos também de Brasil. Maravilha, maravilha. Carlos Eduardo Canto, presidente da Confraria Imobiliária de Curitiba, agora também nosso colega, podemos, né, acho que já posso dizer que você é um colega nosso aqui do Grupo RIC, que vai ter essa coluna chamada Coluna Morar, em parceria com a Top View Clube, dentro, né, aqui do Grupo RIC, esse podcast que vai falar sobre o mercado imobiliário, e esse nosso primeiro bate-papo. Eu tive o prazer de ser convidado para fazer essa apresentação do Canto, né, porque na verdade a partir do próximo aí ele é que é o anfitrião, o entrevistador, e que também com toda a sua experiência. Então, Canto, mais uma vez, seja bem-vindo, parabéns, desejo muito sucesso, e aí, né, aí você que tem que dizer que dia você vai estar aqui conversando com as pessoas, enfim, eu não sei se vai ter uma coluna semanal, né? A surpresa a gente está ainda elaborando, né? Nós estamos elaborando como vai ser, mas as surpresas, expectativas, tenho assim convicção que vão ser maravilhosas, e espero tê-lo também, né, mais vezes aqui nesse nosso podcast. Você vai estar junto com a gente, com certeza. Pode me chamar que eu venho. E para a próxima confraria, no próximo evento da confraria, já vamos, né, você no caso já vai divulgar. Inclusive, só já vai ter novidade lá. Finalizando, eu quero dar aqui os parabéns aos corretores de imóveis, né? Que esse mês é o mês do corretor, dia 27 de agosto. E você veja a coincidência. Eu digo, eu sempre agradeço a Deus por tudo que Ele me deu. Nunca peço nada. Você veja que a gente está fazendo um podcast no mercado, na indústria imobiliária, no mês do corretor de imóveis, né? Então, isso é muito pontual para mim. Isso são certas, né, atitudes que a gente toma e parece que a gente é agraciado, né? Então, a partir da semana que vem, nós já temos aí os nossos convidados e tem muita coisa boa. Bacana. Canto, então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que acompanharam essa primeira edição do podcast aqui do Canto, essa conversa, né, sobre o mercado imobiliário. Fica aí o convite para que vocês, então, passem a acompanhar aqui o meu amigo Carlos Eduardo Canto nessa sua participação semanal aqui no Grupo RIC. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, Bessa, e toda a equipe aqui da Jovem Pan.